Eu não sei se vocês já prestaram atenção ou se vocês mesmos já pensaram nisso, né? Que muitos dos casais que a gente atende aqui, eles falam isso, né? A gente quer ter filho para continuar a nossa linhagem, para continuar a nossa espécie, para dar uma continuidade da nossa vida, para ser continuidade da nossa herança. Então, isso é uma coisa muito comum. Outro dia eu escutava de uma mulher, né? Eu quero ver ali no meu filho um pouquinho de mim, um pouquinho do meu marido. Então é isso que o Freud está falando, né? Dos desejos de imortalidade. O pai, a mãe, a mulher e o homem, eles querem se ver um pouquinho ali no filho. Alguns querem se ver bastante, né? Que eu acho que isso até é um problema. Mas normalmente esse que é o desejo. E esse desejo é uma coisa do humano, né? Não estou falando para vocês que é uma coisa ruim. Eu estou falando para vocês que isso é uma coisa que a gente lida aqui todos os dias e que é nosso, né? Aqui o Freud também ele fala, e afinal refletir ter filhos não seria nosso único acesso à imortalidade. Isso é uma coisa, é claro que o filho não vai nunca ser a mesma coisa que a gente, né? Mas essa é uma ideia que perpassa pela cabeça da gente quando a gente deseja ter filhos. Então, conceber um filho é ver partes de si em outro ser, é ter a ilusão de poder realizar antigos desejos através do filho, não acabar, não morrer, dar continuidade à cadeia de gerações a qual pertencemos. Então, quando esses casais que a gente atende aqui, essas famílias, né, eu tô abrindo para todos, né, tô falando também de os casais que a gente atende aqui, as mulheres, essas mulheres que procuram ter filhos sozinhas e elas trazem alguém da família também, acho que vocês já devem ter atendido, né? Elas vêm sozinhas para ter filhos, mas elas trazem alguém da família, ou a mãe, ou a irmã, para participar do atendimento. Uma família, né? Uma forma de família, essas mulheres que querem ter filhos sozinhas, mas elas contam aí com várias pessoas da própria família para ajudar aí nessa vontade de realizar esse sonho. Então, quando eles ficam sabendo que eles são inférteis, o Dr. Caio falou isso uma vez, né? Eu concordo. Quando ela chega aqui pra gente, elas já tentaram engravidar em casa e elas já lidaram ali com o resultado negativo da gravidez de mês a mês, né? Quando elas menstruam, elas sabem que elas não estão grávidas. Então, é assim que elas chegam aqui pra gente. Elas já chegam, normalmente elas já sabem, acho que vocês já perceberam, né? Elas já sabem que elas não podem engravidar, que alguma coisa tem. Então elas já chegam com essa ideia de que não pode ter filho. E já tá difícil elas lidarem com isso mês a mês. Então, o diagnóstico de infertilidade é percebido pelos casais como um terremoto. Abala as estruturas e os efeitos se estendem ao longo do tempo. A experiência é considerada potencialmente traumática, devastadora, desagradável e terrível surpresa, que provoca um abalo narcísico e desperta vivências intoleráveis. Então, normalmente é assim que a gente vai ver os nossos pacientes aqui, tá? Alguns pacientes, eles lidam de maneira mais calma, vamos dizer assim, né? Eles lidam, mas não é a maioria. A maioria que a gente vê aqui, eles já chegam ansiosos, angustiados, preocupados, bravos. São esses pacientes que a gente normalmente recebe. Quais são os sentimentos mais comuns? Luto. O luto, eles estão ali tentando engravidar e eles percebem que eles não vão poder engravidar naturalmente. Então, eles ficam enlutados. Então, eles têm que lidar com essa perda dessa capacidade de procriar naturalmente. Então, esse que é o luto. A gente percebe que os casais normalmente tem aí um fator masculino ou fator feminino. Acho que sim, que eles sentem diferente. Normalmente, quem é que fala mais sobre a preocupação da infertilidade, do tratamento? Quem é que fala mais aqui para vocês? É o homem ou a mulher? É a mulher. E eu acho também que a gente tende a dar atenção maior aí para a mulher, né? Mas o homem sente também, sente de uma maneira diferente da mulher, mas sente bastante
dificuldade que eles vêm aqui para contar pra gente, mas normalmente eles têm uma postura de cuidar da mulher, de esperar, porque a mulher é que vai ter que passar pelo tratamento, vai ter que tomar as injeções, vai ter que fazer os ultrassons, vai ter que fazer punção, vai ter que passar por uma série de questões físicas, né? Mas os dois passam por esses sentimentos. E por mais que seja ou do homem ou da mulher, acho que é sempre importante a gente tratar como algo que o casal traz. Não é também porque às vezes a gente atende, por exemplo, um casal que o homem tem vasectomia ou a mulher tem laqueadura, tá? Não quer dizer que porque eles já têm filhos, eles não estão agora sofrendo por não conseguir. É um outro momento de vida deles, né? Eles já tiveram filhos lá anteriormente e eles procuram a gente para ter essa ajuda neste momento. Então, também eles trazem essas preocupações igualmente os outros que não têm filhos, por exemplo, tá? Quando eles chegam aqui, eles têm essa sensação de impotência, porque eles precisam aí de uma equipe toda para ajudá-los a engravidar, né? Então, isso é uma coisa muito complicada de lidar. E eles se sentem também desvalorizados como pessoas, como casal, né? Como homem, como mulher. Então, esse projeto de ter filhos, em caso de não se concretizar, significa um rompimento dos afetos colocados no filho desejado. Por que isso? Porque quando eles chegam aqui pra gente, eles já tinham uma ideia de que eles seriam pais. Muitos deles já têm nomes para os filhos, já ouviram isso? Muitos casais, eles já têm eles já vão conversando, né? Quando a gente vai ter filho, então vai chamar, se for menino vai chamar tal, se for menina vai chamar tal. Um prefere menino, outro prefere menina. Então, isso é uma coisa que fica na cabeça deles e quando eles não conseguem realizar, concretizar, é um rompimento desse afeto que foi colocado no filho. Né? Então, é um filho que estava na cabeça deles, mentalmente, eles conversando sobre o filho, eles pensando no filho, eles falando desse filho antes de procurar, né, efetivamente tê-los, engravidar, e aí fica como uma perda. Então, esse é um outro luto, né? Uma perda de uma criança que ainda não foi concebida, uma criança que estava só na cabeça dessas pessoas. Então, é uma dor que não é reconhecida e se transforma em um luto silencioso e solitário. Então, se vocês escutarem um pouco, esses casais, normalmente eles contam que as pessoas falam assim para eles: por que vocês não vão viajar? Já escutaram isso? Por que vocês não vão viajar? Se vocês viajarem, vocês vão ficar relaxados, vão ficar tranquilos, não vão mais ficar ansiosos e aí vocês vão conseguir engravidar. Ou senão assim, nossa, a gente tem tanta criança para adotar, por que vocês não adotam? Então, normalmente as pessoas também não contam para as outras porque tem vergonha, porque não querem ser invadidas, porque não querem se expor, mas também porque as pessoas não vão entender, elas não vão ser compreendidas, né? Quando elas falam esse tipo de coisa, porque você não adota, porque filho só dá trabalho, né? Aí você olha assim do lado, a mulher tem 5, ou senão muitas dessas mulheres contam pra gente que por que eu não posso ter filho, o que eu fiz pra Deus. Os homens também contam, viu, gente? Não são só as mulheres, não. Eu passo lá todos os dias no mesmo lugar e tem uma mulher pedindo esmola na rua e tá com um filho na barriga, 3 filhos ali ajudando, então eles fazem muito essa comparação. Isso é uma coisa que não dá pra gente saber por quê. Se algum dia alguém falar isso pra vocês, é isso que vocês vão poder falar, né? Que não tem como saber por que aquela mulher que tá ali na rua, grávida, pedindo esmola, junto com outros pequenos, e é o nosso paciente aqui que tá lutando, que tá querendo engravidar, por que elas não engravidam, né? Isso é uma coisa que não dá para controlar e que eles têm só que lidar com isso, que conviver com isso. A Quell, ela fala que a infertilidade relaciona-se à ideia de morte, de fracasso, de inutilidade, de impossibilidade de realizações. Então, essas pacientes, elas chegam aqui para o tratamento, esses casais, é um período, eles chegam aqui e ficam um período de um grande otimismo, né? As mulheres que a gente tem, por exemplo, os casais de mulheres, elas chegam aqui também muito otimistas, porque tem uma questão que não são inférteis, mas que elas vão ter que fazer o tratamento, mesmo as mulheres que vão ter filhos também sozinhas, né? Então, normalmente elas chegam aqui otimistas que elas vão resolver o problema, né?
elas estão sentindo que aqui é o lugar que vai ajudá-las a ter efetivamente esse filho. Então, elas chegam com muita expectativa, por isso que algumas vezes quando vocês falam para o paciente, olha, você tem, sei lá, 35% de chance de engravidar, ou quando vocês falam para a paciente que é um pouco mais velha, que ela não tem chance de engravidar, ou que a chance dela, sei lá, é de 1%, como algumas contam aqui, muitas delas não conseguem lidar, porque elas chegam aqui de uma maneira tão, uma expectativa tão grande, uma ansiedade tão grande de que aqui vai resolver magicamente essa questão, que elas não escutam o que vocês podem falar. Então é muito difícil. Às vezes vocês têm que repetir, às vezes elas chegam lá com a gente na psicologia e perguntam a mesma coisa, e a gente tem que fazer um pouco esse papel de colocá-las na realidade. Então, por exemplo, uma mulher de 45 anos, ou uma mulher que está na menopausa precoce, ou um homem que não tem espermatozoides, né? É muito difícil encarar a realidade. Né, encarar que eles estão com essa dificuldade, que o caso deles não é tão simples assim como eles imaginavam. Então são esses os casais que vocês vão ter que lidar, né? Tem alguns que eles precisam passar efetivamente pelo tratamento para saber que não deu, né? Tem alguns que são muito mais difíceis do que outros, então acho que é uma coisa importante para vocês também terem na cabeça quando vocês contarem para o casal que eles vão ter que fazer tal tratamento, qual que é a chance do tratamento, ou se o caso deles é muito difícil, ou se eles têm que ir para a genética para saber alguma coisa, ou se eles vão ter que fazer uma cirurgia antes, por exemplo, tá? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas tem alguns pacientes que só vivem este tratamento. Já prestaram atenção nisso? Tem alguns pacientes que não falam mais nada além desse tratamento. Tem algumas mulheres que deixam o emprego para viver esse tratamento, né, Rafa? Tem algumas mulheres que elas não se veem com disposição nem com espaço dentro delas para poder cuidar da vida profissional e cuidar do tratamento. Então elas deixam de trabalhar para viver o tratamento. Tem outras que também não querem deixar o trabalho para cuidar do tratamento. Isso é uma outra coisa, porque eu falo assim para os casais, né? Principalmente para as mulheres. Esse é um filho que ainda não está aqui, mas que vocês já estão tendo que ter trabalho com eles, né? Porque elas vão ter que parar, elas vão ter que faltar no trabalho, elas vão ter que inventar desculpa, elas vão ter que pegar atestado. É uma coisa trabalhosa, sim, né? Mas se eles querem tentar e fazer esse tratamento, elas vão ter que passar por isso. Então, principalmente a mulher é aquelas que vocês vão ver aí mais agitadas e preocupadas com essa questão. As que trabalham, e elas vão ter que deixar um espaço para poder fazer esse tratamento. E alguns casais, algumas mulheres deixam, também é o extremo, né? Deixam a vida para cuidar desse tratamento, que também não é uma coisa boa, né? Acho que os extremos aí, extremo nunca é bom. Eu não sei se vocês já ouviram, tem pacientes que ficam o dia inteiro conversando no Facebook sobre o tratamento. Tem algumas, elas têm grupos no WhatsApp, elas têm grupos no Instagram. Então, acho que também ficar vivenciando isso não é uma coisa boa, só isso, né? Tem outras coisas na vida, outras coisas para as pessoas se preocuparem, outras coisas que as pessoas são capazes. Não é porque a gente não tem filho que a gente é menos, não é porque a gente não vai engravidar que a gente é menos, não é porque a gente vai demorar para ter filho que é uma coisa ruim, não é isso. Cada um tem uma história, né? Então isso é uma coisa importante também. Eu já vi aqui algumas famílias que eles falam assim para mim: mas o médico quer que eu continue meu tratamento e eu não quero continuar, eu quero parar. É um direito deles, né? Eles têm direito de parar quando chega o limite deles. E você também ficar a vida toda tentando engravidar também foi uma coisa que não foi resolvida, né? Os casais que nos procuram têm que tentar até onde eles podem, até onde eles quiserem, né? Então vocês, como equipe, médicos, enfermeiros, embriologistas, têm que contar para esses casais tudo o que é possível, o que eles têm que fazer, o que está escrito no exame, mas quem vai resolver isso não é a gente, são eles. Então, só para terminar, as técnicas de reprodução assistida, elas trouxeram para o cenário atual o que há alguns anos era inimaginável. Que essas técnicas, elas possibilitam que esses casais que não podem ter filhos engravidem,
de alguma maneira. Mas não quer dizer que eles vão engravidar por conta dessas técnicas, né? Então seria muito bacana que todo mundo que procurasse a gente saísse daqui grávido, né? É o que o Dr. Caio mais queria. Mas infelizmente tem outras coisas que eles têm que lidar e pode ser que eles não consigam, apesar de técnicas tão avançadas e que podem efetivamente ajudar esses casais, tá? Então é possibilidade, mas que não vai exatamente ajudar com certeza esses casais, tá bom?